Olá pessoal, Pablo Farias aqui, mais um vídeo com vocês e hoje eu tenho a honra de ter o Branco participando do meu vídeo aqui. Se você não conhece o Branco Ala, você não sabe o que está perdendo. Agora ele fala um pouquinho dele, roda a vinheta e eu já volto com vocês. Então, gente, muita gente me pediu a minha história de vida nos Estados Unidos. Eu já fiz alguns vídeos falando e tal, mas eu achei legal, sabe fazer o quê? O Branco é um cara que eu ajudei ele a comprar a casa dele aqui nos Estados Unidos, mas é uma pessoa que passou pela transição na Europa também, de mudança de vida com a família dele. Então, por que não unir duas histórias de pessoas que começaram aqui do nada praticamente, né? Porque eu cheguei aqui também passando bastante dificuldade, e contar um pouquinho de nós dois. O meu canal é pequenininho perto do seu. O Branco tem 6 milhões, gente, de inscritos no canal dele. Estamos chegando amanhã. Amanhã, né? 6 milhões, é. Mas talvez você nunca viu o canal do Branco, então vai lá, checa lá, ele fala bastante coisa sobre família, ainda mais que tá morando aqui agora. Eu sei que dispensa até apresentações suas, mas você chegou na Espanha, você mudou com a sua família do Brasil para Espanha, não foi? E você já era casado quando você foi? Então, eu mudei para Espanha em 2004. 2006, 2004 foi quando eu conheci a Cláudia. E a gente tava namorando. Praticamente o tempo que eu vim pra cá, porque eu vim pra cá nessa mesma época. Foi nessa época, né? E eu tava namorando a Cláudia há um ano e 3 meses mais ou menos. E a gente foi só eu e a Cláudia mesmo, a gente não tinha filho na época. E como é que é? Tinha uma reserva boa, condição financeira boa? Muito boa. Tô brincando. Cara, a gente tinha mobiliado a nossa casa no Brasil recentemente, então a gente vendeu os móveis que a gente tinha. E esse foi o dinheiro que a gente usou pra passagem, pras coisas relacionadas a tirar passaporte e tudo mais. Caramba! E mala e a roupa do corpo, isso é o que a gente tinha. Inclusive a gente foi pra Espanha devendo parte da passagem. Como a gente já ia ter um emprego num restaurante lá, eu falei, já tá garantido, então Caramba. Em 2 meses a gente termina de pagar a nossa passagem. Então você não tinha nem o dinheiro todo da passagem ainda? Não tinha todo o dinheiro da passagem. Caramba! Eu já fui diferente. Quando nós viemos pra cá, a gente estava com a condição até um pouco confortável no Brasil, só que a gente tinha feito um empreendimento no Brasil onde a gente gastou bastante dinheiro. E por ter gastado bastante dinheiro, tinha aniquilado as nossas reservas, a gente não tinha reserva. E quando nós viemos para cá, nós não tínhamos também ideia de como funcionava, por exemplo, documento, porque na Espanha, por exemplo, você chegou lá já com residência ou não? Não. Como é que funciona lá na Espanha a questão de residência? Então, naquela época você tinha que ficar 3 anos. A gente foi com um trabalho para trabalhar no restaurante, só que era um amigo que estava abrindo o restaurante. Então a gente conseguiu trabalho nesse restaurante, só que a gente foi com o visto de turista mesmo, para depois chegar lá e começar a correr atrás. Mas lá tem um negócio que você fica 3 anos e depois pode pedir a residência, Isso, né? Então, foi o que a gente fez. É engraçado, assim, a gente ficou 3 anos... venceu o visto de turista, que foi os 6 meses, a gente continuou lá na Espanha durante esses 3 anos. Depois dos 3 anos, você vai na polícia, apresenta toda a documentação provando que você está no país há 3 anos e a polícia te dá a documentação. Que legal, que legal. Eu não tinha ideia. Eu entrei aqui como turista e a gente conheceu uma pessoa que falou: por que vocês não entram com um visto chamado L1? E aí eu pensei, cara, eu não tenho ideia. Procuramos um advogado e fomos atrás e aplicamos para o visto L1. Antigamente o visto L1 era tranquilo, que é o visto que uma empresa no Brasil envia um executivo para abrir uma empresa aqui. Só porque eu não falava inglês. Como se fosse uma filial. Como se fosse uma filial. Entendi. E eu não tinha inglês, não entendia nada como funcionava. O que eu pensei? Vamos colocar minha esposa como L1. E o L2, ele pode trabalhar em qualquer lugar. Então, a gente tinha a gráfica quando a gente começou, sem ter noção de como as coisas funcionavam, e eu trabalhava em tudo. O primeiro trabalho que eu tive aqui foi entregando pizza, fiz milkshake, estacionei carro. Eu lembro de eu trabalhar durante 6 a 7 anos, mais ou menos assim, dos começos, quando eu cheguei aqui, tipo 13, 14, 15 horas por dia, às vezes chegar meia-noite e sair 3 horas da manhã. Os seus primeiros empregos, como é que foi? Quais foram os primeiros empregos? Cara, a gente já trabalhou, principalmente eu trabalhei muito de garçom lá na Espanha nos primeiros anos, tanto garçom em cafeteria. Da gorjeta na Espanha, garçom? Não, lá não é comum. De vez em quando, mas não como aqui nos Estados Unidos. Cafeteria eu trabalhei bastante, discotecas de entrar meia-noite e sair 8 da manhã, de virar a noite que você falou. A Cláudia tá chegando de trabalhar, ela trabalhava com limpeza de casas, ela chegava e eu tava saindo. Então teve uns 3, 4 meses na nossa vida que a gente ficava um chegava, outro saía, não coincidia pra nada. Caramba! Colhia azeitona no campo.
Lá Você na colheu Espanha eu colhi azeitona, porque lá tem muita plantação de azeitona. Esse emprego eu não... Pintor, já fui pintor pintava quartos, O que você ganhava, cara, colhendo azeitona lá no campo? Eram 50 euros por dia, para trabalhar 50 euros. umas 8 horas, mais ou menos, dava de 6 a 8 horas. O que o brasileiro faz com o brasileiro que acaba de chegar aqui é mais ou menos isso, sabe? O camarada que chegou, não tem documento, tá ilegal, né, para trabalhar no país, às vezes só tá com visto de turista e tal. O camarada bota ele para trabalhar no brick. Você sabe o que é o brick? Aqueles ladrilhos que eles colocam na frente da casa, aquelas pedrinhas na calçada. Aquilo lá é um dos trabalhos mais difíceis que tem aqui. O cara paga $50 também para ele a diária. Então você deve ter recebido mais ou menos isso, Foi né? mais ou menos isso. Essa era a média de salário diário, assim, tanto para garçom, qualquer tipo de trabalho, era o que a gente ganhava. E posso dizer que colher azeitona, de todos os que eu lembro, foi dos mais foi duros, o pior. assim. Foi dos porque era sol, né, cara? Cara, é uma mistura de sol e o maior frio porque é em janeiro. Então você pega o frio, você vai trabalhar tipo 5 da manhã, 6 quando tá saindo o sol, é muito frio, depois é muito calor e é bem pesado mesmo. Eu, pra mim, assim, o primeiro trabalho eu ganhava $7 a hora e descontava, dava 6 e pouquinho que foi fazendo, um dos trabalhos que foi fazendo milkshake num local. Então eu ganhava 6 e pouquinho a hora trabalhada e era terrível, porque eu não entendia o que se falava e no começo eu não trabalhei mesmo com milkshake. O que eu fazia? Eu pegava o lixo, recolhia o lixo dos locais, descarregava o caminhão. Eu lembro que uma vez o camarada chegou com um caminhão gigante de congelados e falou: Pablo, é para você fazer o trabalho. Eu não entendi o que ele estava falando, não falava inglês. E aí quando eu vi, eu tinha que carregar um caminhão inteirinho de congelados, sorvete, carne, um monte de coisa. Agora, um dos piores trabalhos que eu tive aqui foi no Lava Jato. Lava Jato? Porque assim, eu não trabalhei muito tempo na Lava Jato, eu até abandonei o emprego. Isso foi a primeira vez na vida que eu abandonei o emprego. Porque quando eu cheguei lá, esse sol, você sabe como é que é o sol agora, né? Nossa, muito É diferente. Aqui. Na Espanha faz calor desse jeito aqui, cara? Faz. Parecido? Faz, seco e parecido, só que lá é o extremo. Lá é muito frio no inverno e muito calor no verão. Dura 3 meses e depois já começa o frio. Mas imagina esse calorão, aí eu tinha que aspirar o carro. O meu trabalho era aspirar. Aí quando eu tava aspirando, o camarada virou e falou: por que você tá lento assim? Eu falei: não, tô aspirando direito. Não, a gente aspira aqui na casa de 30, 40 carros por hora. Por hora? Por hora. Eu falei: meu Deus. Aí eu comecei a aspirar. Eu lembro que minha esposa foi trazer comida pra mim. Quando ela trouxe comida pra mim, a marmitinha, eu entrei dentro do carro com ar-condicionado. Aqui tem umas veias aqui na cabeça, elas ficavam pulando assim. Eu não voltei nem pra receber o meu cheque. Saí do trabalho, né? Mas o pior trabalho pra você acha que foi O mais puxado foi a azeitona. Não só pela questão do clima, mas para vocês terem uma ideia, você vai esticando redes assim, ó, em cada pé de azeitona você estica uma rede, tem a vara que é manual, agora tem umas máquinas, um ia com a máquina, só que a gente ia com a vara mesmo, como se fosse um cabo de vassoura manual. Imagina 8 horas, bum, chega uma hora seu ombro não aguenta mais. Não, nocaute total. E essa mesma rede do primeiro pé, você vai arrastando pro segundo, pro terceiro, pro quarto e vai acumulando. Quando chega no 10º, você tem que estar puxando já entre 4 ou 5 pessoas, é bem pesado mesmo. Pra mim, Branco, eu não sei pra você, pra mim, as portas se abriram mais quando eu comecei a falar inglês aqui. Né? Mesmo tendo a gráfica andando por causa do visto, lógico, a gráfica foi melhorando. Pra você ter uma ideia, eu peguei meu green card pelo L1 3 anos e meio depois que a gráfica estava aberta, mas eu fiquei com ela 8 anos e meio. Pra mim, as portas se abriram muito depois que eu comecei a falar inglês. Pra você foi assim também? As portas se melhoraram quando você começou a falar espanhol bem? Porque o pessoal acha que falar português você já fala automaticamente espanhol, né? Isso eu percebi, muito brasileiro que chegava na Espanha, de falar, fiz um curso lá, sim, estudei pra caramba, meu espanhol tá top. Quando chegava no cara a cara mesmo pra conversar com alguém, se assustava. Uma porque o sotaque, dependendo da região, eu morava no sul, diferente. É bem diferente, bem puxado e difícil de entender. E não é a mesma coisa que está no dia a dia, mas realmente ajuda. Eu já cheguei falando espanhol na Espanha, porque eu já tinha morado anteriormente quando eu era pré-adolescente. Tive essa experiência de morar na Espanha. Que bacana, eu não sabia Estudei disso. Ali uns 3, 4 anos, depois esqueci. Fiquei 9 anos no Brasil, você perde, mas depois estava ainda na lembrando, memória, né? desenferrujando. E a Cláudia, minha esposa, chegou do zero. Ela aprendeu do zero, mas realmente quando começou a falar mesmo que as portas se abriram. Qual foi o melhor emprego que você teve? Emprego mesmo? Então, o melhor emprego que eu tive foi depois... Eu tive a oportunidade de estudar, que eu sempre gostei de design gráfico.
desde o Brasil, só que na Espanha eu tive a oportunidade de estudar. Caramba, nossa história é muito parecida, porque Você trabalhou com gráfica. você chegou aqui, você chegou lá perto de 2006, eu também, a transição da família, e eu era design gráfico no Brasil. Caramba, cara, muita coincidência. E eu né? ainda toco alguma coisa, não sou tão bom músico como ele, mas ele também é músico. Mas e aí, você arrumou emprego de design gráfico? Então, eu estudei design gráfico, fiz o curso técnico de 2 anos, me formei e, cara, passou 2 semanas, consegui um emprego numa gráfica onde eu trabalhei 5 anos. Gráfica não, um estúdio de design mesmo. Que legal. De publicidade, e fiquei 5 anos trabalhando como designer. Como é que era um salário, cara, de uma pessoa aí na Espanha que trabalhava nessa posição que você trabalhava? Eu trabalhei foi de 2010 até 2015, 2014 mais ou menos, e o salário começou com 900 euros e passou para 1.100 no Caramba, final. é muito diferente daqui, O custo de né? vida de lá é bem mais baixo. Bem mais por isso, baixo, né? Assusta às vezes um pouco comparando com o Com os salário Estados daqui, é Unidos, bem alto. Que doideira, bem baixo, né, cara? Porque baixo. $900 por mês aqui ganha uma pessoa... Eu não conheço ninguém que ganhe só $900 por mês. Só que pra você ter uma ideia, um aluguel lá de uma casa de 3, 4 quartos, você consegue pagar 400 euros, 450 euros. Ah, tá. Entendeu? Mas mesmo assim precisa de 2 pessoas Precisa. trabalhando para poder manter Os uma dois casa, tá ganhando né? uns 1.000 ali pra manter. Eu trabalhei numa gráfica aqui também, para aprender. Mesmo depois que a gráfica estava aberta, eu trabalhei numa gráfica para pegar experiência para poder aprender. Sofri bastante, porque a diferença é muito grande. Isso é uma coisa que quem vem do Brasil para qualquer outro país, ele acha que as experiências dele lá no Brasil vão funcionar na sua totalidade para onde ele está indo. E normalmente tem muitos ajustes, é muito diferente. Aproveita né, muita coisa, mas tem muito ajuste que é baseado na cultura, nos costumes, tipo, por exemplo, no seu ramo era tipo de impressão, é como estão acostumados, a grossura do papel, o formato do papel, é A4, né? A4 tem todos esses detalhezinhos, né? Você foi só você e a Cláudia. Isso, foi eu e a Cláudia, a minha Porque prima... o seu filho, o Marcos, o mais novo, o mais velho, ele nasceu Nasceu lá, em Nasceu em que ano? 2014. 2014. Isso. Então, para você, o sofrimento dessa mudança de vida de um país para o outro não foi tão pesado porque não tinha criança, né, cara? Então, a transição não foi pesada em questão, como a gente não tinha filho, mas tem aquele apego à família e aos amigos, principalmente nos primeiros anos, ali os primeiros 3 anos foram os mais complicados, daquela vontade de voltar pro Brasil, será que eu tô fazendo a coisa certa? E a gente não tinha video chat como tem hoje, né? Não tinha como... É verdade, tinha que pagar, a gente lembra de ir lá chamam de locutórios, que é o tipo cybercafé, você ia, pagava por hora, conectava o computador, mas tinha que marcar um horário exato, não era todo mundo que chegou tinha a mandar computador carta? na época. Não, Carta, né? nessa época não. Mas na outra que eu te falei de quando eu era pré-adolescente, sim, já era... O que você acha, na sua opinião, que eu também vou falar da minha, mas o que você acha, na sua opinião, que foi o mais difícil nessa transição do Brasil para a Europa? Eu acho que foram... Para sua família em si. Sim, os primeiros anos acho que foram os mais difíceis, toda essa questão de... era a questão da cultura, da documentação, o trabalho, é o que eu falo, a gente não escolhia trabalho, então aparecia, tem ajudante ali de pedreiro, opa, tô dentro, não sei fazer, mas eu aprendo no caminho, limpei sabe? Escritório também, a gente vai fazendo o que precisa. Tudo de verdade, apareceu qualquer coisa que você imagine, tamo dentro, entregava panfleto, ajudante de pedreiro, instala a janela, eu lembro que instala a janela, isso é o que eu tô lembrando, porque teve trabalhos que foi de uma semana, que eu não lembro, de 3 dias, Pra não ficar parado, né, cara? Pra não ficar parado, chegavam momentos pra falar a verdade, eu cheguei a ganhar mais dinheiro nessa fase inicial de estar trabalhando em 3, 4 lugares do que depois no emprego fixo de design, que você já fica ali no computador, cumpre teu horário e tal. Eu acho que o meu trabalho melhor que eu tive, assim, em termos de remuneração, foi quando eu trabalhei com transporte. Eu pegava as pessoas no aeroporto ou no parque, em algum local, e levava essas pessoas para outros locais. Foi onde eu aprendi muito inglês naquela época. Eu lembro que tinha um radinho que tinha que falar, a pessoa da companhia falava o número da van e falava o que eu tinha que fazer. E eu não entendia direito o que ela falava, porque falar inglês, para quem não sabe, já era difícil. E ainda mais no rádio, falar no rádio, telefone. Então o que eu fiz? Comprei um gravador e ficava gravando o que ela falava. E aqui você sabe, você que está chegando aqui agora, nos Estados Unidos, tudo demora 30 minutos, 20 minutos. Aí o que eu fazia? Eu pegava uma água, por exemplo, tem um 0800 atrás,
Eu ligava no 0800 da água e ficava tendo conversação de graça com a pessoa do 0800 para chegar no meu destino, para aproveitar para aprender inglês. Ah, para ir praticando? Para ir praticando inglês. Até o cara brigar comigo e falar, cara, desliga esse telefone, pelo amor de Deus, eu não tenho mais o que te falar dessa água. Aí no dia comprava um suco, no dia comprava outra coisa. Mas todo dia um pouquinho, né, praticando. Tudo de um pouquinho. Eu lembro que quando eu estava aqui com 6 meses aqui, eu fui entregar pizza. Ali foi onde eu senti um dos baques mais bravos, né? Porque assim, você sentiu discriminação na Espanha, não? Por ser brasileiro? Porque a Europa dizem que tem um pouco mais de discriminação do que aqui. Alguns momentos, não nada marcante assim, mas em alguns pequenos momentos, sim, acontece algum comentário, alguma coisinha, sabe? Não algo tão direto, mas dá pra sentir alguma coisinha no ar. Eu não senti discriminação, mas, por exemplo, quando eu entregava pizza, eu lembro que eu pedia para os brasileiros que trabalhavam aqui me ajudar para me dar um endereço, onde é que eu tinha que ir, e o camarada fala, não, vai que você consegue aprender e tal. E eu lembro que eu saí para entregar uma pizza, ele errei o endereço e a pizza estava esfriando, eu ia perder o meu delivery. E aí eu encontrei um policial e eu quase que chorando no volante do meu carro, falando, poxa, eu preciso aprender esse idioma. Aí o policial falou, não, vamos que eu te ajudo, meio que na língua dos sinais ali. E eu fui atrás do carro de polícia para poder entregar a pizza no endereço onde eu queria. Foi eu acho que a adaptação da família, se eu fosse enumerar, o mais difícil é a adaptação cultural e depois vem a língua. Verdade. Né? Hoje, acho que saudade não é um negócio que é tão pesado, porque a gente tem muito acesso na tecnologia, né? Alivia bastante, a tecnologia ajudou bastante a quebrar um pouco esse gelo, a proximidade. E agora a gente está sentindo de novo. Agora, essa mudança nova. A gente está há 3 meses, eu entendo inglês e tô destravando ali como Entende não, ele fala assim, viu? Não, eu tô destravando ali o inglês. E a Cláudia tá começando do zero. De novo, igual foi na Espanha, ela tá começando do zero, então ela tá ainda perdida, tá com esse sentimento de, sabe, essa coisa, caramba, não posso me comunicar, por exemplo, pra defender o meu filho, vou falar alguma coisa com a professora na escola, quero falar sobre meu filho, não sei, aí me ajuda e tal, e fica aquela coisa. Sem falar que seus filhos também vão passar por uma mudança muito grande, porque os dois falam, eu não digo que a Laura fala espanhol, né, porque ela é muito pequenininha. Resetada, eu falo que ela tá no reset ainda. Ela vai... Mas o Marcos fala espanhol. O Marcos espanhol, ele estudou 2 anos na Espanha, então ele e agora vai virar uma bagunça na cabeça dele. Português, inglês e espanhol. Tá uma bagunça agora. Mas dizem que até os 8 anos a criança ela é uma esponja, ela vai absorvendo todos os idiomas. Fica meio bagunçado, mistura palavras, e a partir dos 8 é quando ela consegue começar a dividir. O português que a gente fala em casa, o inglês agora na escola, o espanhol que ele sabia um pouco. Uma pergunta, quando eu virei cidadão americano, porque depois que 5 anos que você tem o Green Card, você pode virar cidadão americano. Eu não senti mudança nenhuma na minha vida, porque as pessoas pensam assim, depois que você virou cidadão, a sua vida vai mudar. E pra você, Branco, mudou alguma coisa quando você pegou o passaporte espanhol? Porque, como eu falei, o pessoal acha que a sua vida muda totalmente quando você vira cidadão do país que você tá. Mudou? Nada. Não mudou nada. Não ganha mais porque tá com passaporte espanhol, não? Não, mas é verdade o que você falou. Eu fiquei anos e anos, você fica com aquela coisa na cabeça, meu Deus, eu vou ter a nacionalidade, o passaporte, quando eu tiver o documento, vai ser incrível, e meu emprego tal, e o dinheiro, e eu vou passar pela rua, vou abraçar os policiais e... Nada. Zero. Não, pelo contrário, eu falei, no começo, não escolhe trabalho, tá correndo de lado pro outro, ganhava mais, conhecia mais pessoas, é aquela loucura, né, no começo. E depois você entra em ponto morto ali, arruma o teu empreguinho, 8 horas, 10 horas. Cara, eu vim pra cá, sofri saudade por causa da família. Eu tive que deixar meus filhos no Brasil, porque eu não consegui... esse primeiro começo de adaptação, trazer eles logo. Eu falei, eu vou trazer depois. Só que eu descobri que depois eu não poderia trazer eles de forma nenhuma, porque não tinha documentação legal. O processo que eu tinha dado entrada era só para mim, a minha enteada e a minha esposa. Então, eu fiquei 3 anos e meio sem ver meus filhos, sem ver eles pessoalmente. Uau. Sofri muito nesse pedaço, trabalhei pra caramba em várias coisas, em trabalhos que são trabalhos... que no Brasil é considerado trabalho de baixo clero, aqui ninguém tá nem aí, o camarada que anda num carrão às vezes pode estar limpando casa, as pessoas são muito iguais aqui, uma casa de 1,5 milhão aqui tem uma de 300 mil, né?
E eu vou falar pra você, brother, por tudo que eu passei. Hoje não que eu esteja confortável, mas eu faria tudo de novo. Eu sempre digo isso, eu faria tudo de novo, que eu dou graças a Deus de ter tido uma experiência de mudar de vida para um local novo. Você tem mais ou menos um pensamento assim ou não? Sim, eu acho que tudo que a gente passa na vida tem um porquê e você só vai enxergar mesmo esse porquê lá na frente quando você vai juntando tudo. Igual hoje, por exemplo, hoje eu vivo exclusivamente do YouTube, só que para chegar a esse ponto eu tive que passar, eu falei, o design gráfico me ajudou muito na parte de criação depois de me levar para música, a música que eu já gostava, eu criava, como eu era designer, eu criava meus CDs, eu criava encarte, criava isso, depois a música mais o design me levou ao canal do YouTube. Depois o canal do YouTube me levou a parte de, sabe, uma coisa vai encaixando na outra e só lá na frente que você consegue encaixar todas as peças. Enquanto você tá no momento ali vivendo, aí você para pra refletir e fala, caramba, porque eu tô não passando vale por pena, isso, ou uma né, dificuldade, ou não vale a pena, vou por ali, vou por aqui. Mas depois tudo se encaixa. E parece que as coisas contribuem, né? Parece que as coisas contribuem. Se você pudesse ver uma linha do tempo inteira, seria muito legal. Mas galera, eu queria bater um papo assim com o Branco. Quem sabe eu não faço um outro vídeo. Eu quero agradecer porque é uma presença ilustre aqui no canal. É uma honra estar aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. E espero que Deus abençoe também a sua mudança aqui nos Estados Unidos com a sua família. Eu tenho certeza que você já está gostando de tudo isso. Demais, muito legal. Curta o vídeo, se inscreva no canal, dá uma olhada lá no canal dele, tá bom? Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.